Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Ronivon, este é o canal Certec e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, pessoal, é a estreia da temporada 2023 do nosso quadro Meu Laboratório de Eletrônica, aquele quadro que os inscritos e amigos aqui do canal eles abrem as portas do seu laboratório, do seu cantinho de trabalho, da sua assistência, para mostrar, como é, as ferramentas que tem, o que eles fazem por lá, como eles conseguiram organizar tudo, se é que conseguiram, as dicas que eles podem passar para a gente. E a temporada 2023 não poderia começar melhor. Nós convidamos aqui um amigo nosso aqui do canal, também produtor de conteúdo aqui da internet, o engenheiro Danúzio Alves. É isso mesmo, senhoras e senhores. Hoje vocês vão conhecê-lo, vocês vão conhecer o laboratório onde ele trabalha, Eu quero desde já agradecê-lo aqui publicamente por ele nos dar essa ousadia de conhecer o cantinho onde ele trabalha, onde ele faz os seus projetos, Lembrando que ele também é produtor de conteúdo aqui no YouTube. Ele tem um canal, o nome do canal dele é Engenharia Entendida. Então, eu convido a todos vocês para irem no canal dele e se inscreverem lá. Ele tem muito conteúdo bacana relacionado à engenharia, relacionado à prototipagem, Arduino, Raspberry Pi. Vocês vão encontrar muito conteúdo bom lá no canal dele. Engenharia Entendida, claro. Os links estarão aqui na descrição para vocês não terem trabalho de estar pesquisando lá no YouTube. Eu já deixei o link aqui na descrição, vou colocar também no primeiro comentário fixado. Então eu peço a vocês, vão no canal do Danúzio e se inscrevam no canal dele. Deixe um comentário dizendo lá, eu vi pelo canal Certec Manutenção. Tá bom então? Então, já falei demais, agora eu deixo aí com o nosso amigo Danúzio Alves, ele que vai fazer as apresentações e vai mostrar aí esse cantinho, Eu gostei. O laboratório dele é bem completo, vocês vão ver, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Depois que a gente assistir esse vídeo completo, o nosso bate-papo continua aqui nos comentários. Deixe um comentário, fale do que você gostou, fale do que você não gostou, também é interessante. Fale daquilo que você acrescentaria, Fale se o seu laboratório está igual ao dele, se está chegando, se o seu laboratório também está demorando a chegar no nível como o laboratório dele, enfim. Eu quero ouvir aqui as impressões de vocês aqui nos comentários, tá bom? Segue daí meu amigo Danúzio Alves, do canal Engenharia Entendida. Eu tenho certeza que esse vídeo será top. Segue daí, meu amigo! Fala pessoal do canal Certec Manutenção, do meu amigo Ronivon. Estamos iniciando a temporada do projeto Meu Laboratório 2023. Quero agradecer desde já ao Ronivon pela minha participação, pela oportunidade de estar aqui mostrando o meu laboratório. Eu sou o Danúzio e este, galera, é o cantinho onde nós colocamos os nossos projetos, trazemos as nossas ideias à vida. Beleza? Hoje nós iremos fazer aqui um pequeno tour pelo nosso laboratório que levou aí, pessoal, 10 anos para ser concluído. É um tempinho e tanto, hein? Há 10 anos, galera, eu comprei a minha primeira mesinha, meu primeiro ferro de solda e agora estamos aqui. Laboratório 99% concluído, está faltando apenas um equipamento que é a nossa CNC, para que nós possamos iniciar a fabricação de placas PCB. Próximo mês vai estar chegando a nossa CNC e aí o nosso laboratório estará 100% prontíssimo. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, Ronivon, muito obrigado pela oportunidade, quase não sai, de fazer parte desta nova temporada e que você que está nos assistindo possa pegar estes vídeos como motivação para você montar aí o seu laboratório. Beleza? Então, pessoal, vamos embora. Show de bila, pessoal. Aqui está o nosso laboratório, tá? Aqui uma visão geral dele, certo? E vamos aqui por etapas, Então, pessoal, inicialmente, tá? Aqui nós temos a nossa bancadinha com o nosso notebook, Eu utilizo sempre duas telas porque facilita muito o trabalho, tá? Ali o nosso canal, obviamente, E aqui a nossa mesinha, onde nós utilizamos apenas para a parte de
programação, edição de vídeo, então essa é a mesa própria para isso, tá? Aqui eu tenho alguns materiais guardados, tá? Alguns livros, algumas coisas, né? E aqui é a parte onde eu guardo os meus filamentos da impressora 3D, tá? Na embalagem a vácuo, eu deixo tudo aqui guardadinho para evitar muita umidade, tá? Aqui também alguns materiais, calculadoras, né? Então aqui é mais questão, digamos que de certa forma, parte de escritório, digamos assim, tá? Ali alguns certificados de alguns cursos que eu fiz, né? Tá faltando só o do curso de engenharia, que eu vou colocar acima ali em breve, tá? E aqui começa a bancada em si, tá, pessoal? Então, inicialmente eu tenho aqui meu ferro de solda, né? Minha estação, não deixa de ser uma estação, porque ela tem aqui o ajuste de temperatura, tá certo? E aqui, pessoal, vem a parte que eu mais gosto, que é a divisão de todos os componentes, módulos que eu tenho aqui no laboratório, tá? Tem, se não me falha a memória, 480 gavetas, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, pessoal, eu tenho desde o início aqui, ó, resistores, tá? Na verdade, o início é aqui embaixo. Então, eu tenho resistores de 1 ohm, tá? E isso são resistores de 1/4 de watt, certo? Então, aqui eu vou 1, 10, 22 e tá em ordem crescente, certo? Então, aqui vai até 32 ohms e chegando aqui, recomeça de novo a contagem em ordem crescente, tá? E, por exemplo, aqui eu já começo com os resistores de 1 watt e aí recomeça o valor. O menor que eu tenho é de 10 ohms, e aí 15 ohms, 20 ohms e assim vai, tá? Então, é assim a divisão que eu fiz. Então, eu tenho resistores, depois eu tenho capacitores, depois eu tenho indutores lá mais para cima, e aí eu vou para os chopes, varistores, termistores, diodos e assim vai toda a organização, tá? E olha só que interessante, pessoal. Nós temos também aqui reguladores, circuitos integrados, todos separados, né, por tipo. Então eu tenho aqui, por exemplo, porta NOR, porta SHORT, porta NAND mais uma vez, só que outro modelo, porta OR, porta AND. Então tem um flip-flop. Então eu fiz questão de deixar tudo bem dividido para facilitar na hora, né, de fazer os projetos, tá? Então aqui a gente já chega nos LEDs separados por cor, barramentos, e aqui são todos os conjuntos de módulos, tá? Principalmente módulos utilizados em Arduino. Então, por exemplo, aqui eu tenho um módulo relé, módulo acelerômetro, detector de som, joystick, detector de vibração, inclinação. Então, tenho tudo. E aqui também nós temos, por exemplo, Arduino Pro Mini, Arduino, o famoso Atin 85, ESP32, Raspberry Pi Pico W, Raspberry Pi Pico, que inclusive, tá, galera, tem o curso desse Raspberry Pi Pico completinho lá no nosso canal, tá? Arduino Nano e também microcontroladores. Então, eu tenho aqui, pessoal, toda a divisão de componentes, tá? E por último, eu deixei alguns materiais que eu utilizo em alguns equipamentos. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, a cânula do meu ferro de solda, da estação de solda, né? Então, eu deixo aqui separado. Aqui eu já tenho a cerâmica, certo? Então aqui são alguns equipamentos, né, alguns materiais que eu uso para os equipamentos, tá? Aqui, pessoal, nessa parte de cima, seria algo mais, digamos que a parte mais química, entre aspas, né? Onde eu tenho aqui alguns desengripantes, né? Cola, álcool isopropílico, tá? Então, alguns equipamentos aqui, questão de fitas, né? Essas coisas assim que você não utiliza com tanta frequência, eu deixo nessa prateleirazinha separada, tá? Só aqui que eu tenho esses conjuntinhos, tá, que eu vou adquirindo fora, que, por exemplo, aqui são conjuntos de parafusos, né? Aqui são que a gente usa na impressão 3D para colocar parafusos, M3, M4, então conjuntinhos que a gente coloca aqui também, a gente aquece e coloca na impressão 3D, na peça, fica de primeira esse acabamento, tá? Então tem alguns conjuntinhos aqui que eu utilizo em alguns projetos. Aqui eu tenho os meus alicatezinhos, né, muito úteis, tá? E protoboard, eu prefiro, é uma dica particular minha, utilizo protoboard, pessoal, de marcas conhecidas. Por exemplo, essa aqui é da Ecol, são protoboards excelentes. Essa protoboard são protoboards, essas que você encontra de R$20. O que acontece? Essas protoboards aqui duram 2, 3 projetos no máximo, fica com falhas na conexão. Então já é uma dica minha. Você vai gastar um pouquinho mais, mas adquira protoboards de qualidade, você vai gastar uma vez. Eu tenho protoboards aqui guardados, pessoal, que já tem mais de 8 anos, certo? Em pleno funcionamento, sem mau contato.
mas por quê? Foram um pouquinho mais caras, mas vale muito a pena, tá? Aqui as gavetinhas, algumas engrenagens, né? Alguns equipamentos. Aqui é a parte de equipamentos para CNC, certo? Aqui são alguns termopares que eu utilizo no multímetro, algumas pontas, tá? Aqui algumas placas, tá? Universais. Aqui cabo termorretrátil, né? Dissipadores de calor. Aqui são aqueles conectores, né? Eu dificilmente uso esses conectores aqui de protoboard, tá? E aqui o gravador do meu microcontrolador, algumas lâminas também, tá? Mas por que eu não uso, pessoal, esses cabos aqui, ó? Eu utilizo esses conjuntinhos aqui, olha só que bacana, certo? Que são fios rígidos, tá? Que evitam mau contato, tal, eles são melhores, tá? Então eu uso na protoboard, eu utilizo esses fios aqui, tá certo? Aqui, pessoal, é a parte de equipamentos, né? Multímetro, termômetro digital, outro multímetro. Então eu tenho o 1507, né? Famosinho, pequeno, ótimo, excelente. Nosso pistola térmica, né? Digitalzinho. E o nosso ET 2402, que é um multímetro também profissional, muito bom. E é o meu instrumento principal aqui na bancada, certo? Aqui eu tenho a parte de solda, que é para estar bem aqui, né? Alguns alicates. E aqui eu tenho os equipamentos também que eu utilizo para fazer soldas, né? Estilete, né? Algumas pontazinhas, pincéis, sugador de solda. Então esse aqui é só que eu utilizo quando eu vou fazer solda ou retirar componentes de placas, certo? Aqui eu tenho alguns cabos também que eu utilizo às vezes, certo? E aqui, pessoal, nessa parte de baixo é uma parte bem interessante, que ela é uma parte útil, mas que não atrapalha a bancada principal, né? Então aqui eu tenho os conjuntinhos de chaves, né? Onde eu tenho aqui os bits, certo? Aqui é o famosíssimo terceira mão que a gente utiliza quando vai soldar, tá? Mais chavezinhos aqui, certo? Aqui, outra protoboard da mesma marca que eu falei, é qual? Excelente, tá? Aqui o famosíssimo testador de componentes, tá? Também uso aqui em alguns projetos para testar alguns componentes. E aqui, galera, os nossos equipamentos de bancada, gerador de funções, beleza? Carga eletrônica projetada aqui no nosso canal, tá? Tem esse projeto se você quiser fazer. Então, é um projeto maker, tá? Feito por nós, funcionando, show de bila. O nosso famosíssimo multímetro, tá? Multímetro não, osciloscópio, muito conhecido, que é o MVB-DSO da Munipa. Um multímetro de 50 MHz de fábrica, mas depois de um ano você atualiza, depois de 2 anos você atualiza para 100 MHz, então ele já está com 100 MHz, tá? E aqui, pessoal, uma fonte de bancada simétrica, saídas simétricas e saída ajustável. E olha só, essa fonte também projetamos aqui, tem todo o projeto no canal, beleza? Aqui, pessoal, tem um projeto atual que nós estamos fazendo, que é uma estação de solda com o nosso ATmega 328P, que o Arduino utiliza, tá? Então vai ser uma estação com PID, show de bola, o negócio vai ficar de primeira, então a gente também vai trazer no canal. Não concluí porque eu estou esperando chegar uns componentes aí da China, né? Que no caso é um operacional Rail to Rail, certo? E aqui, pessoal, é a nossa área de impressão 3D. Eu tenho uma Ender 3, tá? Muito útil, perfeitinha, bonitinha, me atende perfeitamente, certo? E aqui são alguns equipamentos que eu comprei para ela. Placa 32 bits, eixo Z duplo, o PL Touch. Então, em breve eu vou fazer um vídeo atualizando ela com esses equipamentos aqui que a gente comprou para atualizá-la, beleza? E a nossa CNC que vai chegar, ela vai ficar aqui nessa parte aqui, pessoal. Vou ter uma prateleirazinha aqui e aí nós vamos colocar a nossa CNC, certo? Então esse, pessoal, é a bancada em si, tá? Aqui eu tenho esses gaveteiros onde eu guardo materiais, né, aleatórios. Aqui são algumas ferramentas, aqui são cabos em geral, aqui são só motores, tá? Motores, coolers, motores de passo, todo tipo de motor, eu deixo tudo aqui, certo? Aqui são alguns equipamentos, tá? Para repor, por exemplo, um ferro de solda extra, um organizador de fios. Então eu tenho aqui algumas coisinhas do meu laboratório. O ferro de solda extra, sobrando lacradinho também. Então eu sempre deixo equipamentos sobrando aqui nessa gavetinha, tá? Aqui tenho alguns organizadores, né, que eu possa precisar futuramente. Fio esmaltado também, certo? E aqui são algumas placas que futuramente eu vou tirar alguns componentes delas. E também tem algumas fontes chaveadas aqui que eu posso utilizar em alguns projetos, tá?
Aqui tem mais alguns equipamentos, certo? Aqui é um conjuntinho de parafusos, muito interessante para termos no laboratório. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Olha só, conjuntinho muito útil. Tudo isso, pessoal, eu adquiri na China, tá certo? Aqui é outro conjuntinho muito interessante, que é um conjuntinho de molas. Olha só, muito bom, muito massa, certo? E galera, aqui são componentes, na verdade, tá? Alguns componentes que eu deixo aqui sobrando, né? Para que eu sempre tenha. Por exemplo, aqui eu tenho um Arduino, um módulo relé, aqui são displays, tá? Então, eu tenho alguns componentes aqui e nessas gavetinhas eu guardo componentes extras, tá? Para que eu venha precisar um dia, eu já tenho aqui sobrando, certo? Aqui são mais alguns equipamentozinhos, alguns componentes. Sempre falo equipamentos, componentes, tá? Eu tenho capacitores que não cabem nos gaveteiros, tá? Transformadores chopes também. Aqui mais alguns conectorzinhos. Aquelas caixinhas da bagunça, né? Aqui dissipadores de calor que não cabem naquela gavetazinha lá que a gente viu. Então eu ponho aqui, certo? Aqui são algumas baterias. E aqui a famosíssima caixinha de parafuso. Você tem que ter uma caixinha dessa, viu? Senão você não é maker de verdade, nem engenheiro. Tem que ter uma caixinha de parafuso dessas aqui, certo? Aqui, pessoal, são organizadores que eu guardo alguns equipamentos grandes, né? Por exemplo, aqui eu tenho algumas fontes chaveadas, certo? Deixa eu abrir aqui, que eu vou guardando aqui. Por exemplo, aqui são só placas, né? Fontes chaveadas ali, que eu vou... Futuramente eu posso precisar de um componente, então eu venho aqui e retiro ele com ferro de solda, tá? Aqui eu tenho também, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui eu tenho outros componentes, olha só. Tenho aqui luvas, né? Ali é um projeto de uma CNC que eu vou finalizar ainda, tá? Tá toda desmontadinha. Aqui é outra protoboard, a maior que eu tenho. Então eu não deixo na bancada porque ela ocupa muito espaço, ela é bem grande. Mas sempre da mesma marca, é Call, tá? Então é uma dica, pessoal. Utilizem protoboards de marcas boas, tá? Você vai pagar um pouquinho mais, mas você não vai ter dor de cabeça, certo? Você vai ter ela aí por muito tempo, certo? Bom, pessoal, essa é a parte do nosso laboratório. Pronto, pessoal, essa é a visão da nossa bancada, tá certo? E para finalizar, aqui eu tenho a nossa lousa, quando nós vamos fazer alguns cálculos, alguns projetos, né? Duas prateleirazinhas, onde eu organizo algumas besteirinhas, né? O nosso Kindle ali tem alguns livros, algumas caixinhas ali que eu também gosto de guardar. E aqui, pessoal, é a parte onde eu guardo os equipamentos de gravação. Então aqui eu tenho a nossa iluminaçãozinha, né? Que a gente utiliza nos vídeos. E aqui a nossa câmera também. Eu utilizo uma SL3 para fazer alguns vídeos, tá? E aqui na tela eu coloquei esse esparadrapozinho aqui, ó, porque aí quando eu fico sentado ali eu consigo saber onde é que eu tenho que centralizar minha cabeça para ficar no centro do vídeo. Fica a dica também, tá? E pessoal, para finalizar aqui, uma impressora para a gente imprimir alguns documentos ou esquemáticos, alguma coisa do tipo, tá certo? Então esse, pessoal, é o nosso laboratório do canal Engenharia Entendida, belezura? E é isso, galera, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez ao canal Certec Manutenção. Agradeço muitíssimo a oportunidade de fazer parte desta nova temporada. Beleza? Muito obrigado pela audiência, pessoal, sucesso e forte abraço!